Olá, meninos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para falar sobre o tema 1 da unidade 4, que nós começamos a partir de agora. E nós vamos falar sobre os saberes dos povos pré-colombianos. Vou fazer uma rápida introdução para a gente poder falar do assunto. Então, é um continente de muitas culturas, tá? Que com a chegada dos povos europeus à região do Caribe, lá em 12 de outubro de 1492, marca um dos acontecimentos, dos mais conhecidos acontecimentos da história, que é a chamada descoberta da América, que foi feita pelo navegador genovês Cristóvão Colombo. Porém, com seus marinheiros, Colombo não chegou a um lugar desabitado, né, onde as populações estivessem esperando para ser descobertas, ou também e o lugar não era, e os nativos não eram tão nativos como eles pensavam. Era habitado por diversas populações indígenas que tinham modos de vida próprios, que tinham crenças, que tinham costumes e que tinham conhecimentos de várias coisas. Então era uma sociedade, né, vamos dizer assim, complexa. E tinha uma visão, enquanto os europeus tinham uma visão eurocêntrica, ou seja, a Europa para eles era o centro do mundo. E isso eles não conheciam nada além disso. E também eles esperavam encontrar povos mais crus, né, vamos dizer, no esmiuçado da palavra, mas eles encontraram povos populações, sociedades bem complexas, com centros urbanos, grandes obras arquitetônicas, tá? E para que a gente entenda a surpresa dos espanhóis, nós vamos ver neste tema conhecimentos desenvolvidos pelos povos americanos que já existia antes da conquista da América, tá? Antes da conquista europeia na América. Então vamos lá. Os conhecimentos arquitetônicos e urbanísticos. Então nós temos uma arquitetura pré-colombiana. Aí de um lado tem Mesoamérica, do outro lado tem os Andes centrais. Mesoamérica aqui porque era a área da América Central ali. E Andes centrais era a parte da Cordilheira dos Andes, dos países que hoje estão localizados na Cordilheira dos Andes, como o Peru, por exemplo, o Equador e outros países ali. Os povos dessa região do Mesoamérica acumularam conhecimentos de arquitetura, desenvolveram uma tradição urbanística que foi mais tarde aproveitada pelos astecas. Em Tenochtitlan, os astecas construíram pirâmides, templos e palácios monumentais. Aquedutos conduziam a água das fontes até a cidade, onde havia diques, barragens e canteiros flutuantes, que eram chamados de chinampas. E Tlaxcala foi uma grande cidade rival dos astecas, dividida em bairros, contava com autoridades locais que cuidavam da alimentação e da segurança de todos. Nos Andes centrais, nós temos aí as cidades andinas e lactas, que estavam divididas em setores administrativos, religiosos e agrícolas. Eram centros de poder, de onde as elites do Império Inca controlavam a produção e os territórios. Em Cusco, os incas construíram um sistema de esgoto e abastecimento de água,
conduzido por canais de pedra que melhoraram as condições de vida na cidade. E os camponeses incas construíram casas, pirâmides, fortalezas, usando grandes blocos de pedra e adobe. A palavra adobe, ela era uma mistura de argila, lodo e palha, que era seca ao sol e fazia como se fosse um tijolo de barro, tá? Era chamado de adobe, mas ele era um material muito resistente, bom isolante, térmico e acústico. Por isso eles usavam nas fortalezas deles, nas pirâmides e nas fortalezas, tá bom? Seguimos. Então vamos ver aí a forma de escrita e os registros, né? Como que eles escreviam e registravam isso. Na escrita pictoglífica, tradição mesoamericana, combinava desenhos e símbolos, provavelmente desenvolvida pelos olmecas por volta de 1000 anos antes de Cristo, passou a ser utilizada por diferentes povos a partir da era cristã. O códice, livros mesoamericanos que possuíam desenhos, relatos sobre a origem do mundo, a história das cidades, os diferentes calendários e dados sobre o sistema de cobrança de tributos. E os quipos, que eram usados como um sistema para registrar dados importantes sobre o seu império relativos à produção de alimentos, ao número de habitantes e aos tributos arrecadados. Os quipos eram uma espécie de uma franjinha, com tudo assim, cheio de coisa assim, tipo uma linhazinha, né? Igual aquelas bolsas de franja que as meninas gostam de usar. E só que essas franjinhas eram de couro. Então, por exemplo, eles matavam um carneiro, tirava a lã para fazer roupa, a carne para comer. O couro, eles faziam várias coisas, muitos instrumentos. E aí eles faziam também os quipos. E aí, com fios bem fininhos, amarrar. E aí, para cada, como era também, ela funcionava com uma calculadora, cada nozinho que se desse ali era um número, era uma data, era um dia, era uma conta. Então eles usavam para várias coisas, tá? Quanto de alimento eles tinham, quanto de tributos eles tinham que receber ou pagar, várias coisas assim. Aí nós temos a criação dos calendários, tá? A observação dos fenômenos naturais e o movimento do Sol, das estrelas e da Lua. A partir disso, tanto mesoamericanos como andinos descobriram as melhores épocas para plantar e colher. Isso é usado muito ainda na roça. O pessoal sabe quando pode plantar o milho, quando pode colher, quando pode plantar o feijão, quando pode colher, tudo isso. Desenvolvimento de matemática e da astronomia pelos ameríndios. Então, com a criação do sistema de numeração vigesimal, os mesoamericanos aprimoraram seus cálculos astronômicos. A criação de diferentes calendários. Então, os maias criaram 3 calendários: o agrícola e social, o ritual e o histórico. Já os incas criaram um calendário com um ano solar de 365 dias, que era dividido em 12 meses lunares, que estava ligado ao poder do Sapa Inca. E o registro das atividades agrícolas, dos ritos religiosos e das celebrações históricas. A marcação das datas serviu para organizar a vida cotidiana e planejar os rituais e cerimônias sagradas. Então, com a criação do calendários, diversos calendários, eles regiam a vida deles. Aí nós vamos ver as técnicas e produtos agrícolas que eles utilizavam. Produtos como milho, feijão, cacau, tomate, abacate, a batata, a mandioca foram domesticados na América pelos povos pré-colombianos. A partir da colonização foram levados para outros continentes pelos europeus.
Aí nós temos as técnicas de cultivo, tanto na Mesoamérica como nos Andes Centrais. Na Mesoamérica, chinampas, que eram os canteiros flutuantes para aproveitar a água das chuvas e lagos. Pousio, período de repouso do solo para recuperar sua fertilidade. E construção de plataformas artificiais que permitiam a drenagem de solos pantanosos. Então eles usavam essas técnicas aí para fazer os cultivos. Nos Andes Centrais, camelones, agricultura com canais de irrigação com os chimampas, construção de poços, cisternas e lagos em regiões secas, cultivo em terraços, degraus, que evitavam a erosão do solo e permitiam a distribuição de água das geleiras. Então, na semana passada, até na nossa videoaula, aula online, o Márcio estava falando sobre os terraços, né? A forma de plantio que os povos tinham, porque nos Andes é tudo no morro, tudo rocha. Então, eles moravam ali. Eles tinham que aprender a utilizar o lugar que eles moravam. Então, eles iam fazendo degraus, que são chamados também de terraços, e faziam plantações, com um jeito que a água não sairia dali, não desceria de uma vez, porque se ela descesse de uma vez, aconteceria a erosão do solo, e a água da geleira vinha derretida, e ela ficava ali, aguando aquelas plantações. Então eles conseguiam colher tudo que eles queriam. Na China, tem muitos lugares que são um morro. Então, por exemplo, os arroz chineses são plantados nesses terraços. Então, eles fazem degraus e vão plantando os arroz deles lá. Então, esse foi o nosso assunto, tá? Os produtos aqui, o milho, o feijão, o cacau, o tomate, o abacate, a batata. Lá na página 237 tem uma cesta com vários, tem a mandioca também, com vários desses produtos, tá? E tem um texto falando alimentos da América para o mundo. Então foi a partir da descoberta da América pelo povo europeu que o mundo conheceu os produtos que eram aqui cultivados, tá? Então esse é o nosso assunto, tá? Do tema 1 da nossa unidade 4. E aí estudem, leiam bastante, e na próxima aula nós vamos estar discutindo esse assunto. Fica com Deus e até a próxima.